casa. Nós estamos no Centro Espírita Antônio de Oliveira, no YouTube, Centro Espírita Antônio de Oliveira, no Facebook também, no Instagram e no Spotify. Pode nos acompanhar, as palestras como a de hoje, e as demais dias, e as que já passaram. Vou pedir para todos que possam assistir, compartilhar, deixar um like. A gente agradece, deixar uma pergunta embaixo, a gente passa também para o expositor, se for referente à palestra, se for referente a algum assunto. A gente quer agradecer. Esse é um mês de agosto muito importante. Vamos ter 7º seminário no Centro Espírita Antônio de Oliveira. Mais novidades durante a semana, nos canais de redes sociais da casa e também no site. Quero agradecer a presença de todos e a casa sempre agradece. Nesse momento vamos elevar o pensamento, agradecer a oportunidade que nós temos, reconhecer que Deus é bom e justo sempre com a gente. Nós precisamos compreender as leis de Deus. Deus não tem pressa, Ele quer que a gente aprenda amorosamente, devagar, dia após dia. Nós vamos melhorando, ganhando compreensão e entendimento. E isso vai nos fortalecendo contra espíritos encarnados. E pedindo também para os nossos irmãos que estão desencarnados, que sejam abençoados. Nós que já estamos aqui, Deus nos abençoe. Aos irmãos que estão chegando, Deus também os abençoe. Aos irmãos que não estão presentes, não vão conseguir chegar por algum motivo, Deus os abençoe a qualquer lugar que eles estejam. Vamos agradecer sempre, porque agradecer também é uma prece. Senhor, fazei de todos nós instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde estiver a dúvida, que levemos a fé. Onde tiver o erro, que levemos a verdade. Onde tivermos o desespero, que levemos a esperança. Onde houver tristeza, que levemos a alegria. Onde houver trevas, que levemos a luz. Ó Mestre, fazei de todos nós instrumentos de vossa paz. Possamos consolar e sermos consolados, possamos compreender e sermos compreendidos, possamos amar e sermos amados, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim seja, graças a Deus. Deus abençoe o nosso irmão Rui, que ele possa estar envolvido pelos bons fluidos, a gente aprenda na lição de hoje um pouquinho mais. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Deus nos abençoe, que a gente possa refletir sobre o Evangelho de hoje, né? Todos nós. Né? Nessa noite, no capítulo Moral Estranha do Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase que Jesus deixou dizendo o seguinte: não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigo os da própria casa. Está em Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Nos parece bastante estranhas as palavras de Jesus, né? E é sempre bom lembrar o que Kardec fala sobre algumas coisas que Jesus nos trouxe, né? Sobre as palavras de Jesus, o que ele diz? É que às vezes as palavras que se lhe atribuem, que atribuem a Jesus, ou foram mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Essas são as 3 hipóteses que Kardec nos dá, né? Ou alguém deu uma mudadinha, ou a gente não entendeu, ou Jesus não falou. Por quê? Porque Jesus, ele veio nos trazer a lei de amor. Ele jamais respondeu uma ofensa, jamais usou de violência, jamais foi
com palavras ofensivas para alguém. Como é que Jesus pode então falar que veio trazer espada? Então isso é uma figura. Nesse caso, são palavras de Jesus, mas que nós não compreendemos. E muitas pessoas pegam as palavras que existem, que estão no Evangelho, ou na Bíblia, Novo Testamento, Velho Testamento, lê e aceita aquilo sem interpretar. Então, às vezes dá um pouco de confusão, e às vezes fala, puxa, mas não está batendo. Como que Jesus pode falar da espada? Jesus é puro amor. Ele sequer respondeu às agressões que ele teve. O exemplo da vida toda que ele esteve na terra, jamais Jesus usou de violência. Então, o que nós temos que entender aqui é uma figura que Jesus quis nos deixar. É uma imagem que ele deixou para que a gente pudesse refletir e entender essa imagem que ele quer. Então, o que Kardec fala? Existe um outro trecho também, no Evangelho de Lucas, que ele diz que vim para lançar fogo à terra. E é o que desejo, senão que ela se acenda. Tenho de ser batizado com um batismo. E quando me sinto desejoso, de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Então, essas palavras que Jesus nos dá, e que até hoje nós estamos vivendo no nosso país uma divisão. Nunca esse país esteve tão dividido como agora, politicamente falando. Então, o que aconteceu? Duas pessoas que a esmagadora maioria não conhece pessoalmente, mas que se sentiu envolvido por aquela pessoa, e todos aqueles que não aceitam aquela pessoa passam a ser o meu inimigo. Então, o que nós vimos ultimamente no nosso país, que é um país fraterno? Uma divisão, às vezes, dentro da própria família. Então, um gosta de um político, o outro gosta de outro político. Então, se afastam. Por quê? Porque se sentem contrários, se sentem ofendidos porque alguém gosta desse e não gosta daquele que eu gosto. E eu acho que aquele não presta, e ele acha que aquele que eu gosto não presta. Então, isso separa irmãos, separa amigos, separa um monte de gente. Isso porque são coisas políticas que aquilo que eu penso não vai afetar em nada a cada um desses dois. Imagine o caso de Jesus, que há 2000 anos atrás, quando quem dominava era o mais forte, e esse mais forte poderia dominar um outro povo e escravizar aquele povo, não pela cor, não pela religião, simplesmente porque ele tinha dominado, e simplesmente fazia daquele povo escravo. Então o poder era de quem era mais forte. E Jesus, nessa época, diz para nós, vem trazendo a lei de amor, veio redirecionar a nossa caminhada, a caminhada de todos nós neste planeta, para o caminho que leva a Deus. Veio nos trazer a lei de amor, veio nos ensinar que nós devemos amar os nossos inimigos. Hoje é muito difícil alguém entender isso hoje. Imaginemos há 2000 anos atrás, Jesus dizendo que o
escravo era igual ao senhor, que o forte era igual ao fraco, que o rico era igual ao pobre, porque todos eram filhos do mesmo Pai, que é Deus. Que Deus não tinha preferência por um povo, e sim por toda a humanidade. Que Deus era amor e não tirano. Que Deus não era ciumento. Que amava mesmo aqueles que não acreditavam nele. Então, todas essas ideias que Jesus começou a semear pelo nosso planeta, mudando o nosso direcionamento, imaginamos nós o que isso causou na época de Jesus. Uma tremenda divisão. Porque como um senhor podia aceitar que os escravos dele eram a mesma coisa do que ele? Que ambos eram irmãos? O que é isso? Quer dizer, essa pessoa que está falando isso é doida. Não tem razão de ser. Então, tudo que Jesus pregava, nos ensinando, começou a incomodar um sem número de poderosos, inclusive os religiosos da época. Então, Jesus, dizendo isso, queria dizer o quê? Que aquele que aceitasse as suas ideias deveria estar preparado para uma luta. Por quê? Porque as pessoas não o entenderiam, não conseguiriam aceitar e o combateriam, como aconteceu. Nós sabemos a história dos cristãos no início. Então, quantos foram sacrificados no circo? Simplesmente a gente não pode imaginar hoje, né? Hoje a gente imagina uma partida de futebol, né? Às vezes, quando aquelas milhares de pessoas acham que o juiz errou contra o meu time, claro, a gente elogia a mãe do juiz, né? Fala que era uma bela senhora, né? Que é uma maravilha, né? Hoje, na época de Jesus, era a mesma plateia, né? Aplaudindo duas pessoas que brigavam até a morte. Uma matava a outra. E quando um estava caído e o outro tinha a condição de matar, ele olhava e perguntava para o público: mata ou não mata? E claro, o povo mata, claro. Né? E matava. Simples assim. Simples assim. Né? Quantos cristãos depois foram sacrificados nessas arenas? Soltavam-se leões, animais bravios que deixavam uma semana sem comer, e depois soltavam e comia as pessoas. Eram sacrificados. Isso, centenas de pessoas, milhares de pessoas vendo e aplaudindo. Então essa era a época de Jesus. Essa belicosidade que ainda trazemos o resto dentro de nós, que ainda discutimos as coisas, que ainda nos inflamamos por causa de um ou outro político, por causa, às vezes, de alguém cruzar na nossa frente com o carro e nos assustar, e nós já ficamos nervosos e, às vezes, ofendemos a pessoa, e o outro também se sente no direito de responder essa ofensa. Então, ainda hoje, essas palavras de Jesus, ainda hoje é muito difícil para nós praticá-las. Hoje nós já conseguimos entender, mas muito difícil de praticar. Orar por aqueles que nos perseguem, amar os nossos adversários, os nossos inimigos. É muito difícil nós conseguirmos fazer isso, mas muito difícil.
Nós já entendemos que esse é o certo. Só que não conseguimos fazer ainda. Muitas vezes, hoje, ainda hoje, dentro do mesmo lar, dentro da mesma família, alguém tem uma religião e outro tem outra religião. Isso causa uma divisão. Ainda hoje, nós não conseguimos respeitar. Eu posso não concordar. Uma série de coisas eu não concordo. E posso estar errado. Mas eu tenho que entender o direito da pessoa de ser como ela está falando. De pensar aquilo que ela acha que é certo. E que muitas vezes pode até ser certo e eu estou errado. Ou vice-versa. Ou ela está errada e eu estou certo. Mas temos que nos respeitar, conviver. E hoje, dentro do lar, a gente sabe que existem em famílias uma adversidade, uma inimizade, às vezes entre irmãos, ou às vezes entre os pais e os filhos, ou entre os filhos e os pais. E tudo isso, às vezes, por uma simples religião. Né? É eu querer impor às pessoas que eu acredito que amo aquilo que eu acho que é melhor para mim. Então, quando os meus filhos eram pequenos, todos eles participaram da evangelização infantil. Todos. Para levantar um custo. Precisava puxar coberta. Vamos, caboclo, vamos, que está na hora. Né? Então, eu e a mãe, para cuidar de 5, era uma coisa. Né? E tinha que pai, puxa esse, vê aquele, olha aquilo, e vamos. Foram reclamando, porque era de sábado de manhã. Então não tinham aula, queria acordar mais tarde, mas tinham que ir. Cresceram, né? E aí, é claro, o filho começa a crescer. Hoje meu filho mais novo tem 46 anos. Então, depois dos 20 e poucos, ele já fala assim, pai, mas faz o que ele quer. Né? Mas continuaram frequentando a doutrina. E eu sempre disse a eles, né? Seguir a minha religião para mim vai ser uma alegria. Mas se um dia vocês acharem que se encontram em outra religião, tranquilamente, eu não vou ser contra, desde que participe desta religião. Se perguntar para mim, qual a melhor? Para mim, a melhor é a doutrina espírita. Para mim, para você vai responder para você. Mas foram criados dentro da doutrina, todos eles seguem a doutrina hoje. E levam os filhos com o mesmo problema que eles deram para mim. Não quero ir, e vai, e vamos que vamos. Não tem conversa. Então, assim é, entendendo a mensagem que Jesus nos trouxe. Que a doutrina nada mais é do que reviver o Evangelho de Jesus na sua pureza, sem dogma, sem falar, é assim que eu estou falando que é assim, sem nenhum rito exterior, sem nenhum sacerdócio. Todos podem conhecer profundamente a doutrina espírita. É só estudar. Só estudar. Os livros, as obras básicas, as obras do Chico, as obras do Divaldo, as obras de Ivone Pereira, um sem número de médiuns trazendo os livros. Nós temos centenas de livros que podemos aprender e sermos profundamente conhecedores da doutrina. Basta? Não. Tem que praticar. Esse é o grande problema nosso. Conhecer, nós já estamos conhecendo. Praticar. Ler e falar assim, será que Jesus disse isso mesmo?
um símbolo aqui. Tem alguma coisa aqui que eu não entendi. E que eu preciso, como os Espíritos falaram para Kardec, levantar o véu da letra. Nós não podemos simplesmente ler e falar, é assim, não, calma. Por quê? Porque senão, Jesus, que é amor, estaria dizendo que veio trazer espada. Espada, o que significa espada? Espada é para luta. Que tipo de luta é essa? Que tipo de luta Jesus espera de cada um de nós? Qual é a batalha que nós temos que vencer? É a batalha sobre nós mesmos. Vencer outra pessoa é fácil. No campo das ideias, no campo da força. Eu no campo da força já estou devagar. Mas no campo das ideias a gente pode até brigar um pouco. Mas vencer os outros é fácil. O duro é nós vencermos a nós mesmos. É vencer os meus defeitos, as minhas más tendências, o meu egoísmo, a minha vaidade, o meu ciúme. Então, o meu orgulho de achar que eu sou melhor do que qualquer outra pessoa. Uma vez me deram uma lição para falar no grupamento espírita sobre uma lição que falava sobre preconceito. Não tem preconceito. Está tudo certo. Para mim vai ser fácil, não tem problema. Por quê? Porque normalmente quem fala, ele tem que entrar um pouco no tema e se reposicionar. Como é que eu estou nesse tema? Porque aquele que fala é o que mais necessita. E o tema não cai assim, caiu. Não. É porque a pessoa que vai falar tem necessidade de estudar esse tema. E eu simplesmente falo, não tem preconceito. Aí eu falei sobre o tema e enquanto eu falava sobre o tema, eu comecei a ter umas ideias. Eu falei assim, nossa Senhora, Jesus amado, eu sou preconceituoso. Eu sou preconceituoso quanto à motocicleta. Meu Deus do céu, no trânsito, o que eu fico nervoso com as motocicletas. Eu falei, não posso ter isso, não preciso combater isso em mim. Por quê? Porque como existe em todos os lugares pessoas que abusam, pessoas que usurpam, existem milhares de pessoas boas, pessoas que quando eu preciso de alguma coisa, eles vão até a porta e me entregam. Quer seja um documento, quer seja comida, quer seja uma compra que eu fiz, quer seja um remédio. Como é que eu posso ter preconceito desses meninos? Um ou outro que tal, que abusa disso. Hoje eu vinha vindo para cá, em toda a 23 de maio, desde o aeroporto até aqui, tem uma mensagem. Motociclista, tome cuidado. No ano passado, 475 motociclistas morreram nesta cidade. Quase 2 por dia. Isso sem contar aqueles que se machucaram e ficaram com problema, com sequelas para o resto das suas vidas. E a minha mulher sempre ela fala para mim, mesmo que você estiver certo, você sempre vai ter uma dúvida se você participou de um acidente. Será que eu não poderia ter feito melhor? Então, o preconceito é uma coisa muito ruim para nós. Muito ruim. Porque o preconceito me coloca como se eu fosse melhor do que aquele. E esses moços que lutam pela sobrevivência deles, que com muita dificuldade levam o seu dinheirinho para casa, e que muitas vezes arriscam as suas vidas todos os santos dias. E muitas vezes a gente fica bravo, fica nervoso.
nós sabemos disso. E o que está acontecendo? Nesse caso, eu pego a espada e saio querendo machucar alguém com a espada. E não é essa espada que Jesus está nos dizendo, não é esse símbolo da espada que Jesus está nos orientando para que a gente faça nesta hora. E sim que a gente se prepare para esta divisão, entenda essa divisão e não participe desta divisão. Que não guerreie, e sim que ore. Que através da exemplificação nós possamos o que? Quebrar esta violência, quebrar esta divisão com os nossos próprios exemplos. Muitas vezes em casa, a falta de compreensão para com uma ou outra religião, e a gente tem que entender. No livro Consolador, há uma pergunta para Emmanuel, e que a pessoa pergunta: Emmanuel, qual é a melhor religião, na sua visão? E é claro, o que eu esperava que Emmanuel respondesse? A doutrina espírita. O que Emmanuel respondeu? A melhor religião é aquela que faz a pessoa melhorar a si mesma. Então, se eu sou de qualquer religião e estou melhorando, para mim essa é a melhor religião. É assim que funciona. Então nós precisamos começar a entender aquilo que Jesus nos deixou. Todos estes ensinamentos, ainda hoje, é difícil nós utilizarmos. Nós tivemos, em nome de Jesus, 8 cruzadas. O que era cruzada? Era um movimento que a igreja comandava, colocava um exército e ia em determinado local para libertar aquele local em nome de Jesus. Só que aonde chegava, só matava todo mundo. Velho, jovem, criança, mulher, homem. Não deixava ninguém. E ainda incendiava tudo. Então, isso em nome de Jesus. Hoje nós temos no plano espiritual, e mesmo encarnados, irmãos nossos de outras religiões que entendem Jesus como um inimigo. Por quê? Porque em nome de Jesus, exércitos no passado foram até as terras onde eles viviam, os antepassados deles, e mataram todo mundo. Alguns livros dizem que houveram 9 cruzadas, mas o que se diz na maioria das vezes é que houveram 8 cruzadas. Existe, em nome também de Jesus, o que nós tivemos? 600 anos de Inquisição, onde, se você não era da minha religião, pronto, acabou, está feita a confusão. Então eu podia torturar, podia matar, em nome de Jesus. Agora, onde Jesus disse isso? Então hoje ainda temos povos que não aceitam Jesus. Por quê? Porque nós, em nome de Jesus, fazemos uma opção de bobagem. E hoje ainda, em nome de Deus, se mata muita gente. As guerras, piores guerras, aconteceram em nome de Deus, em nome de Jesus. Por que isso? A interpretação totalmente errada, onde Jesus, em algum instante da sua vida, ele usou de violência.
E é aquilo que nós temos que entender, as palavras que Kardec nos dá quando explica a passagem quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Que ele diz certas palavras de Jesus, ou alguém colocou de outro jeito, ou nós não entendemos, ou ele não disse. Então é exatamente isso. Todas as vezes que nós tivermos dúvida daquilo que nós estivermos lendo sobre Jesus, seja onde for, vamos meditar essas três posições que Kardec nos dá. Porque Jesus, há 4 bilhões e meio de anos, ele foi um dos chefes da equipe que construiu esse planeta para que todos nós aqui fizéssemos a nossa evolução. Então, há 4 bilhões e meio de anos, Jesus já era um espírito puro. E da hierarquia dele, de ser um Cristo planetário. Agora, como é que esse Cristo planetário, espírito puro, pode chegar aqui e perder a paciência? Só eu perco a paciência. Jesus jamais, um espírito puro, perde a paciência. Por quê? Porque a virtude, quando nós adquirimos, nós jamais perdemos a virtude. Por todos os restos das nossas encarnações. Por quê? Porque é uma conquista nossa, e aquilo que nós conquistamos, nós não perdemos. Então, o exemplo que Jesus deu ao longo de sua vida, nós precisamos entender. Quando Jesus foi crucificado, ele tinha poder suficiente para não querer ser sacrificado. Simplesmente, ele tinha esse poder. Ele exemplificou para nós, para que nós pudéssemos entender, cada um de nós, a não utilizar a violência, a combater o mal com o bem, a orar por aqueles que nos perseguem, a amar os nossos inimigos. Os nossos amigos, então, nós temos que amar também, claro. Se nós estamos amando os inimigos, amigos, então, está mais fácil. Então, essas colocações que nós temos que entender, e entender a situação do nosso planeta, o quanto de guerras foram feitas em nome de Deus, em nome de Jesus, e por que esta divisão dessas religiões, onde cada religião quer trazer para si o Deus é meu. E Jesus nem religião tinha, a religião de Jesus era o amor. E nós começamos a nos dividir. E começamos a impor certos costumes, certas regras, rituais. E isso foi o quê? Foi deteriorando os ensinamentos de Jesus. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos estudar a doutrina espírita. A doutrina é a única doutrina que diz: fora da caridade não há salvação. Não fora do espiritismo. Jamais a doutrina espírita dirá: fora do espiritismo não há salvação. De jeito nenhum. Até aqueles que não têm religião e são pessoas boas, já estão o quê? Salvando a si mesmo, combatendo os seus erros. A religião simplesmente é um caminho, é uma alavanca que nos facilita. A religião é um facilitador para nós, para cada um de nós, pegarmos o nosso caminho, ajudar a nós a combater dentro de nós, não na nossa esposa, no nosso filho, mas primeiro dentro de nós, os nossos defeitos.
E aí sim ir ajudando aqueles à nossa volta. Todas as outras religiões dizem que a única religião certa é a delas. A doutrina espírita é a única que não diz isso. Eu sempre gosto de pesquisar um pouco para eu poder fazer algumas comparações entre a doutrina espírita e outras religiões. E não tenha dúvida, as religiões são boas para a pessoa que ela se adequa, ela se adapta àquela religião e se sente bem naquela religião. E aquela religião faz com que ela o quê? Ela melhore, ela se torne uma pessoa melhor. A doutrina, ela nos ensina que não existe diferença nesta casa, com a minha casa, com lá fora, com o meu trabalho, com o meu lazer, dentro do meu círculo de amigos. Por quê? Porque é uma coisa só. Eu não posso ser uma pessoa que, sou paciencioso, a pessoa passou na minha frente. Meu irmão, que bom, não tem problema, não estou com pressa. Mas se uma pessoa, se eu estou no supermercado, e uma pessoa passa na minha frente, olha, né? Já vai aquela vibração de amor, né? Tomara que ela tropece. Né? E vibração de espírito é forte, né? Pega mesmo. Então eu tenho que ser a mesma pessoa aqui e lá fora. Lembrando sempre de Jesus. Haverá um dia que todos nós reverenciaremos o Pai em qualquer lugar que nós estivermos. Não precisaremos buscar um templo para louvar o Pai. Mas em qualquer lugar que nós estivermos, nós louvaremos o Pai. Nós faremos a nossa oração. Isso ele diz para a samaritana, no poço de Jacó. Porque ela estava falando, lá em Jerusalém, nós não vamos em Jerusalém, porque a Samaria era inimigo dos judeus. Então tinha um templo lá de Jerusalém, um grande templo, e fizeram outro templo na Samaria, porque os samaritanos não iam lá, só ficavam aqui. E aí Jesus falou, não, vai chegar um tempo que, não precisa desses dois. Em qualquer lugar, nós poderemos nos contatar com o Pai, que é amor. Então esse é o recado que Jesus quer nos trazer. Essa é a espada. O significado dessa espada é uma luta nossa, conosco mesmo, para que a gente não entre nesta divisão, para que a gente não aceite a luta que alguém quer fazer conosco, para que a gente entenda isso e ore por aquela pessoa, que não cause polêmica, principalmente dentro de um lar, onde um tem uma religião e o outro tem outra. Ainda irmãos nossos de outras religiões acham que a doutrina espírita é coisa do demônio. Então vamos ficar com raiva dele? Não é. Eu sei que não é. Está tudo bem, está tudo certo. Se eles pensam assim, eu respeito, mas não concordo. Está tudo certo. Agora vamos combatê-los? Não. Vamos usar aquilo que Jesus nos ensinou. Combata o mal com o bem. Se tem um mau pensamento, vamos fazer um pensamento bom. Vamos agir de uma maneira boa. Vamos procurar entender a pessoa, embora eu não vou concordar com ela. Mas entendo. Entendo a posição da pessoa. Simples assim. É isso que Jesus espera de nós. E não que nós entremos em luta, nem que seja mentalmente. Porque existem muitas lutas mentais através do pensamento. A gente fica guerreando através do pensamento. Né? Muitas vezes, quando a gente discute com alguém, a gente vai para casa mordido. Né? Então, quando eu encontrar com a pessoa de novo, eu vou falar isso, vou falar aquilo. E a gente fica o quê?
pensando coisas de como a gente vai falar para a pessoa. Nada disso. Nada disso leva a coisa boa. Então, esses ensinamentos de Jesus têm que sempre estar vivo no nosso coração e na nossa mente. Por quê? Porque senão nós vamos entrar nessa luta. Que não é essa luta que Jesus quer que a gente entre. Jesus quer que nós lutemos contra os nossos defeitos. Que não entremos nessa luta que os outros querem lutar conosco. Nessa divisão de pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Porque na realidade todos nós somos irmãos. As pessoas dividem em classes, né, o mundo. A gente, o pessoal do terceiro mundo, nós somos o terceiro mundo, né? O primeiro mundo é o pessoal lá de cima, né? Estados Unidos, Canadá, a Europa, nós somos o terceiro mundo. Né? Então a gente já se autoclassifica. Nós estamos num país bendito, num país que não tem terremoto, um país que até pouco tempo não tinha grandes desastres. Tivemos alguns lá no Rio Grande do Sul, há um tempo atrás, que foi um problema seríssimo. Né? E que a gente precisa o quê? A gente precisa se unir. E nessas horas, nós já demos exemplos que a gente se esquece de tudo, as nossas diferenças, e ajudamos uns aos outros. Né? Sejam de qualquer religião, sejam de qualquer classe social, a gente se ajuda. E isso é o que é importante. Então, a parte boa de um problema tão grande, tão doloroso, é que mostra a união de um povo, a união de todo esse coração que é o Brasil, em função de uma parte que está sofrendo. Então, se a gente pegar aqui algumas coisinhas que Kardec nos disse, ele esclarece o seguinte, né? Jesus vinha proclamar uma doutrina que derrubaria pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Então, Jesus começou a contrariar a classe dominante. E essa classe dominante, nós sabemos que não quis ficar do lado de Jesus, ao contrário, tramou de todas as maneiras para que Jesus fosse, através dos romanos, crucificado. Achando que, se matassem Jesus, resolveria o problema. E não é aí. Por quê? Porque a verdade fica. Né? Se fosse alguma coisa passageira, tinha realmente passado. Mas Jesus, os ensinamentos de Jesus não passaram. E não passarão. Por quê? Porque esses ensinamentos são as leis divinas que regem todo o universo. Não aqui no nosso planeta, mas em todo o universo. Em nome do Pai. Né? Então é isso que eu queria dizer sobre essa passagem, sobre esse trazer paz à terra, mas a espada. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode fazer. Se a gente souber, nós respondemos. Se não, se ninguém tem nenhuma pergunta, ótimo, é porque todo mundo entendeu. Ou não entendeu nada. Uma das duas coisas. Né? Esperamos que entenderam todos. Tá bom? Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe e nos acompanhe. Sempre. Né? E que essa espada possa ser utilizada para que nós vençamos a nós mesmos.